Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que alegria imensa poder estar com vocês mais uma vez, neste momento de devoção, de reflexão e de alinhamento do coração com a palavra de Deus. Respire fundo agora, desacelere a alma e permita que o Espírito Santo conduza este tempo. Hoje não é um tema muito fácil, nem confortável, mas é absolutamente necessário para todo cristão, pelo menos aqueles que desejam levar Deus a sério. Vamos falar sobre algo central na fé cristã. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Não como ameaça, mas como um chamado. Não como um peso, mas como uma direção. Não como religiosidade, mas como vida. E para meditar neste tema, vamos iniciar fazendo uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entramos na Tua presença com temor e reverência. Reconhecemos que Tu és santo e que precisamos da Tua graça para viver uma vida que Te agrade. Abre o nosso entendimento, quebranta o nosso coração e fala conosco de maneira profunda. Que este devocional não seja apenas ouvido, mas vivido. Santifica-nos pela Tua verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, eu convido você agora para a leitura da palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é uma das declarações mais fortes, diretas e solenes de toda a Escritura. Não há rodeios, não há explicações longas, não há suavização do impacto. O texto não diz talvez, não diz quem sabe, não diz em alguns casos, ele afirma com clareza absoluta: sem santificação ninguém verá o Senhor. Amados, para entender a profundidade desta palavra, precisamos olhar para o contexto em que ela foi escrita. A carta aos Hebreus foi direcionada a cristãos que estavam enfrentando perseguição, cansaço espiritual e o risco real de retroceder na fé. Muitos estavam desanimados, outros estavam tentando conciliar a fé cristã com práticas antigas, e alguns já estavam relaxando no compromisso com Deus. É nesse cenário que o autor faz esse apelo forte, pastoral e urgente. Ele começa dizendo: segui a paz com todos. Isso fala de relacionamentos, de convivência, de postura cristã no meio das pessoas. Mas logo em seguida ele acrescenta: e a santificação. Ou seja, não basta ter uma aparência de paz exterior no coração. Se o coração não estiver alinhado com Deus, meus irmãos, a verdadeira paz, ela caminha lado a lado com a santidade. Santificação aqui não é um conceito abstrato, é um estilo de vida. É um caminho a ser seguido. O verbo seguir indica movimento contínuo, esforço intencional, decisão diária. Santificação não acontece por acaso. Ela não cai do céu, como alguns dizem.
ela é construída na dependência do Espírito Santo e na obediência à palavra, à Bíblia Sagrada. Quando o texto afirma que sem a santificação ninguém verá o Senhor, ele não está dizendo que somos salvos por obras. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso é claro em toda a Escritura. Mas a santificação é a evidência dessa salvação. É o fruto visível de uma fé genuína, onde a conversão verdadeira há transformação progressiva. Muitos cristãos adultos vivem hoje uma fé acomodada, creem em Deus, frequentam a igreja, conhecem os termos bíblicos, mas resistem ao processo de santificação. Querem o céu, mas não querem o caminho. Querem as promessas, mas não querem o compromisso. Querem a presença de Deus, mas não querem abrir mão de práticas que entristecem o Espírito Santo. A santificação, ela revela quem governa a nossa vida. Se Cristo é Senhor, isso se reflete nas escolhas. Se o Espírito Santo habita em nós, isso se manifesta no caráter. Santidade não é perfeição, mas é direção. Não é a ausência total de falhas, mas é intolerância com o pecado não tratado. Ver a Deus na linguagem bíblica não é apenas enxergá-lo com os olhos físicos no futuro, é experimentar a sua presença, a sua comunhão, a sua intimidade já aqui. Pessoas que resistem à santificação até podem frequentar ambientes religiosos, mas vivem sem sensibilidade espiritual, sem discernimento e sem profundidade no relacionamento com Deus. Sem santificação, meus irmãos, a oração ela se torna mecânica, a leitura da Bíblia se torna pesada, o culto ele se torna apenas um ritual, porque o pecado não confessado cria um véu, uma distância, um bloqueio espiritual. A santificação ela começa no interior, mas ela se expressa no exterior. Começa no coração, mas alcança a mente, as palavras e as atitudes. Ela envolve o que pensamos quando ninguém vê, o que falamos quando estamos irritados, o que fazemos quando somos contrariados. Para nós cristãos, esse tema é ainda mais sério, principalmente para nós adultos. Com o passar do tempo, existe o risco de nos acostumarmos com o pecado, de chamarmos de fraqueza aquilo que já deveria ter sido tratado, de justificarmos atitudes erradas com a desculpa do cansaço, da pressão ou da experiência difícil da vida. Mas a palavra de Deus, ela nos chama de volta ao centro. Santificação não é opção para quem quer algo a mais com Deus. É requisito básico para todo aquele que deseja ver o Senhor. Não é um caminho alternativo, é o único caminho. Santificar-se, meus irmãos, é separar-se para Deus. É dizer, Senhor, minha vida não me pertence mais. Meus planos, meus desejos, minhas vontades estão debaixo do teu governo. É viver com consciência de que fomos comprados por preço e que agora pertencemos a Cristo. Na prática, santificação envolve decisões simples, porém constantes.
É escolher não alimentar pensamentos impuros, é vigiar as palavras para não ferir, é fugir daquilo que sabemos que nos afasta de Deus, é dizer não àquilo que desagrada ao Senhor mesmo quando ninguém está olhando. Santificação também envolve relacionamentos. Existem ambientes que enfraquecem a fé, conversas que contaminam o coração, companhias que nos afastam da presença de Deus. Santificar-se muitas vezes é ter coragem de mudar rotas, ajustar limites e priorizar a vida espiritual. Aleluias! Meus irmãos, mas não entendam errado. Isso não significa viver isolado, distante das pessoas. Significa viver no mundo sem ser moldado por ele. Influenciar sem ser contaminado, amar sem compactuar com o pecado. O autor deste livro, o autor de Hebreus, ele não diz que a santificação é automática, ele diz seguir. Isso exige esforço espiritual, exige disciplina, exige renúncia, exige constância. Não é algo que acontece em um culto apenas, mas na rotina da vida. E aqui precisamos ser muito claros. A santificação não nos afasta de Deus, ela nos aproxima. Não nos tira a alegria, ela a aprofunda. Não nos limita, ela nos liberta. O pecado promete prazer, mas entrega culpa. A santidade, às vezes, exige renúncia, mas produz paz, comunhão e vida abundante. Sem santificação, ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor, porque Deus, ele é santo. Ele não negocia seu caráter, ele não se adapta ao nosso pecado, ele nos chama para sermos transformados à imagem de Cristo. Esse é um chamado ao arrependimento contínuo, não apenas aquele arrependimento do dia da conversão, mas um coração sensível que reconhece falhas, confessa pecados e busca restauração diariamente. Agora eu quero convidar você a um momento de reflexão sincera. Olhe para dentro de si, não para se condenar, mas para se alinhar. Existem áreas da sua vida que precisam de santificação? Há hábitos, atitudes ou pensamentos que o Espírito Santo tem te confrontado? Não ignore essa voz. Ela é sinal do amor de Deus por você. Santificação não começa quando você muda tudo sozinho. Começa quando você se rende. Quando você diz, Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Me ajuda, me fortalece, me transforma. Glórias a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós ouvimos o teu chamado à santificação. Reconhecemos que precisamos de ti para viver uma vida que te agrada. Perdoa-nos, papai querido, pelas vezes que fomos negligentes, acomodados ou resistentes ao teu agir. Purifica-nos, lava-nos, renova-nos pelo teu Santo Espírito Santo. Queremos te ver, queremos andar contigo, queremos viver na tua presença. Santifica-nos em toda a nossa maneira de viver. É o nosso clamor, é o nosso pedido, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu me despeço de vocês com um convite sincero. Continue nessa jornada juntamente comigo. Não fuja dos temas que confrontam, porque são eles que geram crescimento
espiritual. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo no seu status de WhatsApp para que os seus parentes, amigos, colegas de trabalhos e conhecidos possam também ouvir esta palavra. Que o Espírito Santo continue trabalhando em você, conduzindo vocês, a cada um de vocês que me ouve, em um caminho de santidade, intimidade e vida com Deus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus assim nos permitir.